gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações neste dia formoso da eternidade, do Deus vivo e verdadeiro Melquisedec Lisbeth, o único Deus que anda e habita entre seu povo, cumprindo tudo o que prometeu. E estas não são somente palavras? É um fato verdadeiro. Vocês são nossas testemunhas fiéis. São a prova vivente do poder que há no nome de Deus Melquisedec Lisbeth. Nossos santos anjos comprovaram que Deus é fiel com todos os que se aproximam de nós, porque querem viver nessa ordem perfeita e fazer parte do povo de Deus. Vai chegar um ponto em que as pessoas não terão mais alternativa do que se submeter a mim, se quiserem viver para sempre, sãos e prósperos, onde não lhes falte jamais o alimento de Deus. Não há outro caminho para a vida eterna, e eu não me cansarei de dizer-lhes que se aproximem de mim confiadamente. Eu sou o trono da graça de Deus, e em mim acharás oportuno socorro. Veja, eu estou à porta e chamo. Se ouve minha voz e abre a porta, eu entrarei e cearemos juntos como amigos. E quando Deus diz, cearemos juntos, eu contigo e você comigo, é como dizer, venha que eu tenho as respostas para todas suas perguntas e inquietudes sobre a verdade de Deus. Vamos falar como amigos. Quando se aproximar de mim e me escutar, verá que eu não busco minha própria glória, e é porque eu não falo por minha própria conta. Eu busco a glória de Deus Pai Melquisedec, o que me enviou. Por isso eu sou verdadeira e não há injustiça em mim. Depois de escutar o que eu ofereço ao ser humano, o que de puro coração quer conhecer a Deus e quer fazer sua vontade, conhecerá se essa doutrina é de Deus ou se eu falo por minha própria conta. Hoje se repete a história porque Deus quer que se repita. Me insultam dizendo que tenho demônios por falar estas coisas, mas eu não tenho demônios, só quero honrar a Deus Pai. E por fazer isso, eles me desonram. Quando eu sou a mãe espiritual e deve me honrar para que não morra? Digo a verdade, eu não busco minha própria glória. É Deus Pai quem quer assim. E é Ele quem verdadeiramente pesa os corações para ver se estão me honrando. Porque é Ele quem me glorifica através de vocês. Ele faz com que me honrem. Em verdade vos digo, o que guarda minha palavra nunca verá morte. É que honrando ao teu pai e tua mãe espiritual é onde mora a vida eterna? Porque este é o primeiro mandamento que vai acompanhado de uma promessa. Neste mandamento de obedecer tudo o que seus pais espirituais te ordenam, é onde tua vida é prolongada, e não está se referindo a 70, 80 ou até 120 anos. Não, Deus está te prometendo que se você cumpre este mandamento, te entregará a vida eterna. E como é que Deus te entrega a vida eterna? Quando cumpre o mandamento com promessa? Te faz igual a eles, te entrega toda a sua sabedoria. Isso é o que significa para que vá bem e tenha vida longa sobre a terra. Se você me obedece, está me honrando e também está honrando Deus Pai, porque a Ele agradou que também me honrem como a Ele. Esse é o amor eterno de Deus, que beleza, aleluia! No tema de hoje, continuaremos com a segunda parte, da Terra Prometida, o grande amor de Deus. Este tema é muito importante escutar, porque te ajuda a entender que Deus não veio para destruir, nem matar, nem adoecer, nem empobrecer a ninguém.
Viemos para fazer tudo o contrário, para restaurar, para dar vida, para curar, para enriquecer a todos os que querem saber como adquirir as riquezas que Deus prometeu aos homens. Algo que até agora ninguém conseguiu. E não é porque Deus não o deu, mas porque o ser humano não sabe confiar em Deus e atirar-se de cabeça com total segurança de que o Deus vivo cuidará de você, se somente honra a nós e não tem nenhum outro Deus em tua mente. Existem muitos deuses. Alguns são o medo, a tristeza, a incerteza e a escassez que te leva à avareza. Esses deuses são alheios ao Deus verdadeiro. E se algum destes deuses se apodera de ti, então te converte em um escravo, porque a pessoa é escrava daquilo que a controla, ou a dominou. Por isso é verdade quando te digo que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, me enviou para consolar os corações despedaçados, mentes danificadas, e para publicar liberdade aos cativos e aos presos, abertura da prisão. E esse povo de Deus, que é levado cativo, que perece de fome e se seca de sede, é na mente dos que me escutam e me desprezam. E por não querer receber o verdadeiro conhecimento de Deus, todos morrerão? Claro, porque se estou te dando um conhecimento que nunca escutou, mas que tem o poder de fazer em você tudo o que eu te disse, como vai desprezar? A única explicação seria que você não tem o interesse de viver e que sua vida, a vida de sua família e seus amigos, não significam nada para você. Quer morrer e quer que todos eles também morram? É que se de verdade se preocupasse com você mesmo e com sua família, tomaria toda essa sabedoria e conhecimento de Deus que estou te dando e se agarraria a ela com tanta força e nunca a abandonaria. Este amor e essa verdade seriam levados contigo como um colar e os gravaria em sua mente. Se fizer isso, contará com o favor de Deus e será apreciado por Deus e pelos homens. Isto é, se confia no Senhor Melquisedeque Lisbete de todo o coração, e não em sua própria inteligência, porque sua própria inteligência não pode te levar a conhecer a Deus verdadeiramente. Se me obedece, terá a oportunidade de servir a Deus com uma mente limpa e embranquecida, verdadeiramente, não como o mundo pensa que deve ser, porque a Deus não agrada a maneira como o mundo pensa sobre Deus. Se usa minha sabedoria, como eu te mostro, te asseguro que não verá a morte, e se compartilha com sua família e seus amigos, e eles fazem o mesmo que você, eles também não verão a morte? Essa é uma promessa que Deus Pai me deu a autoridade de anunciar. Mas se você não quer a sabedoria de Deus e quer seguir pensando que é inteligente e que te basta conhecer a Deus da sua maneira, está bem? Siga adiante, sendo um idiota. Por ser tão teimoso, tão nécio e tão altivo, terminará morrendo. Para você poder servir ao verdadeiro Deus, tem que entender que Deus é justo e sempre advertimos nosso povo de antemão sobre o que vem e te ajudamos dando as armas que necessita para vencer todo pensamento mau que venha à tua mente e também para que possa julgar sabiamente tudo o que vê e ouve e assim poder discernir o que não é bom alimento para teu crescimento no espírito. Eu te ajudo a destruir todos esses deuses que não te deixam reinar totalmente em sua mente. Tenham sempre presente em suas mentes que somos um Deus zeloso e se não se desfaz destes outros deuses que estão em tua mente, o templo de Deus pode causar que sua ira se acenda contra ti e te apague da face da terra. Porque quando uma árvore não dá fruto para Deus é cortada, temos muitos inimigos por aí, e esses inimigos são todos os que te afastam de entregar-nos toda a tua atenção, teu louvor e tua oferta. Qualquer coisa que te domine fora de nós é nosso inimigo e um Deus falso, porque tudo que te controla, que não seja o evangelho eterno de vida, é um engano, uma cortina de fumaça, e nunca te saciará completamente. Te destruirá para sempre. Eu vim te ensinar a destruir esses inimigos em sua mente, mas tem que querer ser ajudado por sua ajuda idônea. Não pode me desprezar, como fizeram muitos teimosos no passado e no presente.
O que eu faço é o que faz um amigo, te diz a verdade e te adverte, para que não caia e termine falhando com Deus. Eu te ajudo para que encontre a terra prometida e assim tenha todos os mesmos benefícios que eu tenho. Os faço co-herdeiros juntamente comigo. Esse é o amor eterno de Deus, Melquisedeque Lisbete, que não te deixa na escuridão de sua mente, te pega pela mão e te guia ao lugar onde vive Deus para sempre. Se eu fosse você, eu não me apartaria de Melquisedeque Cristo Lisbete por nada nem ninguém. Vejam todos os homens da Bíblia, que segundo a religião eram homens tão poderosos e fiéis. Onde estão agora? Todos estão mortos, porque me rejeitaram e perderam a esperança. Não se mantiveram firmes, não tinham minha fé. Em um tempo, sim a tiveram e viram a Melquisedeque Lisbete, como as insensatas de hoje, que depois de ver o que consiste ser feito um filho de Deus, decidiram escolher a morte, não quiseram o pão do céu e amaram mais estar na escuridão, sem a sabedoria de Deus? Veja como diz em Malaquias 1, do 12 ao 13. Mas vocês me ofendem, pois pensam que meu altar, que é minha mesa, pode ser desprezado, e que é desprezível a comida que há nela. E dizeis ainda: ó, que incômodo é isso! E me desprezaste? Diz Jeová Melquisedeque Lisbete dos exércitos. Em outra versão diz: é muito difícil servir ao Senhor, e consideram um incômodo os meus mandamentos. Não sejam teimosos como seus antepassados, Moisés e todas as insensatas deste tempo, que tendo a terra prometida tão perto, voltaram ao deserto para padecer muito, e não desfrutaram do que Deus prometeu. Morrerão no tormento de suas mentes, sem acertar ser libertos, e tudo porque pensam que é melhor morrer e logo ressuscitar em uma vida melhor, que nem existe. Não querem a terra prometida que Deus lhes apresenta e preferem morrer, antes que estar submetidos a viver vidas ordenadas. E realmente pensam que depois que morrerem, vão ressuscitar para poder viver uma vida em deleites para sempre, sem terem que se apresentar a si mesmos, como oferta viva, santa e agradável a Deus, que é a verdadeira forma de adorar a Deus. A maneira com que o mundo religioso, fora de Rei de Salém, apresenta a eternidade de Deus, não é a terra prometida que Deus teve prevista para todos? Obviamente não conhecem a Deus se pensam que Deus vai deixar viver eternamente, sem conhecer primeiro a única mediadora entre Deus e os homens, para que possam nascer de novo do Espírito. Eu sou quem faz a paz entre as duas nações em sua mente, para que possa ser amado por Deus e poder permanecer em casa para sempre. Com o amor eterno de Deus, eu tirei o reinado do irmão mais velho. Essa é a nação que profeticamente ia servir o mais novo. Diz que Deus disse a Rebeca: 2 nações há em teu seio, em teu ventre espiritual. 2 povos se dividem desde suas entranhas. Um será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. E nesta terra, a terra prometida a Cristo Lisbete, nos montes de Israel, as mentes dos filhos da livre Cristo Lisbete, farei deles uma só nação. Todos estarão debaixo de um só rei, Melquisedeque Lisbete, e nunca mais serão 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. E quando se cumpriria essa profecia? Se não é agora, nos tempos do fim, os últimos tempos, quando Cristo já regressou pela segunda vez e cumpriu em si mesma essa profecia? Eu sou quem publicou o decreto que me disse Deus Pai Melquisedeque: minha esposa és tu, eu te gerei hoje. Esses 2 que foram gerados em meu ventre, eu os reconciliei em meu próprio corpo, para que não morram mais, e possam substituir este reino destrutível por um reino que permanecerá para sempre, que é uma vida que ninguém poderá destruir. É um reino indestrutível na mente. O profeta Daniel também falou deste reino. Vejamos o que diz em Daniel 2:44. Mas, nesses dias, o Deus do céu enviará um rei que reinará para sempre. Estabelecerá um reino que jamais será destruído, nem dominado por nenhuma outra nação, senão que esmagará, acabará completamente com todos os demais reinos e durará para sempre. Isso é para que possa entender de uma vez por todas que meu reino durará para sempre e nada pode me vencer, e é porque morri a todos os desejos enganosos
da mente carnal, me despojei deste corpo pecaminoso? Essa é a circuncisão não feita por mãos de Cristo Lisbete? Algo que nenhum homem na terra pôde fazer. Portanto, deixe de me desejar mal, porque Deus Pai Melquisedeque é quem me deu essa autoridade e está comigo para sempre. Nosso reino nunca será destruído. O que posso te recomendar é que creia em mim, para que possa viver uma vida em paz, e não uma vida com tanto rancor e ódio, sempre brigando como se estivesse em uma guerra, com as forças armadas. Você teria coragem de me dar a oportunidade de te ajudar, para que possa achar o descanso, e deixe de envelhecer e comece a rejuvenescer? Espero que sim, porque se deixa que essa vida passe, nunca mais será visto. O rei Melquisedeque e eu não descansaremos até que tudo o que eu disse se cumpra diante de todos os que me escutaram, se não morrerem. Porque já morreram alguns, e se não voltam a mim, vão adoecer e morrer. Lembrem-se que isso não é o que Deus quer. Na terra prometida, vive Deus, Melquisedeque Lisbete e todos os seus santos anjos, e jafeitas que agora são filhos adotivos. Não se prive destas belezas que vivemos em nosso reino. Queremos compartilhá-las com você. Mas se esqueça de pensar nos grandes da Bíblia, porque se o grande Abraão chegou a ver Melquisedeque e foi abençoado por Deus, que significa que conheceu a Cristo, porque só através de Cristo que se chega ao Pai Melquisedeque, e se chega a ser abençoado porque só em Cristo é que alguém pode ser abençoado. Ele teve a honra de entender o que é o semear e colher, e semeou o dízimo de tudo. Como é possível que depois de tudo isso, chegou a morrer? Bom, porque se converteu em um insensato, assim como muitos terminaram hoje. Diz o profeta Neemias que Deus ajudou os antepassados a conquistar reinos e nações e fez com que seus descendentes fossem tão numerosos como as estrelas do céu e os levou à terra que tinha prometido. Diz que entraram e tomaram posse da terra. Deus submeteu nações inteiras diante deles. Até os cananeus, que habitavam nesta terra, se sentiram impotentes. Conquistaram cidades fortificadas e terras férteis. Se apoderaram de casas cheias de coisas boas, com cisternas já cavadas, vinhas e olivais, além de frutos em abundância, de maneira que comeram até saciar-se, e engordaram, e desfrutaram de todas as bênçãos. Mas a pergunta é, se eles herdaram a terra prometida e a possuíram, então, por que morreram? Pelo que continua dizendo Neemias, no capítulo 9, versículos 26 ao 31. Porém, apesar de tudo isto, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas à tua lei, mataram aos teus profetas, os que lhes advertiam que voltassem para ti, e cometeram terríveis blasfêmias. Portanto, os entregaste nas mãos dos seus inimigos, os que os fizeram sofrer, mas em seus momentos de angústia clamaram a ti, e do céu os escutaste. Em tua grande misericórdia, lhes enviaste libertadores que os resgataram de seus inimigos. Não obstante, apenas tinham paz, voltavam a cometer maldades ante teus olhos, e uma vez mais, permitiste que seus inimigos os conquistassem. Apesar disso, cada vez que teu povo voltava e novamente clamava a ti por ajuda, do céu tu os escutavas uma vez mais. Em tua maravilhosa misericórdia, os resgataste muitas vezes. Advertia que regressassem à tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos e obstinados e desobedeceram teus mandamentos. Não seguiram tuas ordenanças, que dão vida aos que as obedecem. Com teimosia, te deram as costas e se negaram a escutar. Em teu amor foste paciente com eles durante muitos anos. Enviaste teu Espírito, que os advertia através dos profetas. Mas ainda assim não quiseram escutar. Então, novamente, permitiste que os povos da terra os conquistassem. Mas em tua grande misericórdia, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus tão bondoso e misericordioso és tu! Isso é o mesmo que está acontecendo hoje, Deus através de vocês, nossos santos anjos, estes profetas e libertadores. Estamos falando ao nosso povo, incluindo os desobedientes,
e também os estrangeiros para que possam experimentar nosso grande poder e amor eterno. Não renunciamos, e em nosso eterno amor e misericórdia, temos paciência para esperar que todas as virgens insensatas regressem à casa, e também para que todos os estrangeiros deixem que Deus faça sua morada neles para sempre. Nenhum dos heróis da fé pôde permanecer na terra prometida, que significa que não permaneceram em mim, ainda que nasça de meu ventre espiritual, se não segue preso a mim e me abandona, sofrerá as consequências de teu deslize. Porque quando diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é porque vem para você uma horrenda expectação de juízo? E se em meu juízo é achado culpado, pois o malvado não ficará impune, então, até que morra, padecerá muitas dores, e todo o seu fruto será mau, e sua morte será horrenda. E não é que Deus quer isso para eles, é que quando ouvem minha palavra, não querem aceitá-la? Pensam que eu não tenho autoridade para falar, nem sou teóloga para poder ensiná-los sobre Deus? Mas quem são eles para altercar com Deus, se Deus faz como o agrada? Por isso diz em 1 Coríntios 1:21, já que Deus, em seu sábio desígnio, dispôs que o mundo não o conhecesse mediante a sabedoria humana, considerou por bem salvar, mediante a loucura da pregação, aos que creem. Cristo Lisbeth é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o que eu falo sobre Deus pode parecer uma besteira ou algo débil para alguns, mas te asseguro que é muito mais sábio que toda a sabedoria humana e mais forte que toda a força humana. E isso é verídico. Ainda que as pessoas deste mundo pensem que vocês são bobos e não têm importância porque creem em uma mulher como Cristo, Deus os escolheu para que os que se acham sábios entendam que não sabem nada. Do ponto de vista humano, ou seja, para o mundo fora de nossa formosa família da fé, vocês são débeis, desprezíveis e de pouca importância. Mas eles não sabem que meus santos anjos foram escolhidos para entender a Deus e que para através de vocês, os que se acham muito importantes, se deem conta que na realidade não são. Assim Deus demonstrou que na realidade essas pessoas não valem nada, a fim de que na presença de Deus, Melquisedeque Lisbeth, ninguém possa jactar-se, porque o próprio Pai uniu vocês a mim, Cristo Lisbeth, e fez também com que eu fosse sua sabedoria, sua justiça, sua santificação e tua liberdade. Foi por homens teimosos que o coração, a mente deste povo se engrossou. São de dura cerviz. Com os ouvidos ouvem pesadamente, fecharam seus olhos, e vendo a Deus, não me veem, e ouvindo a Deus, não me ouvem, nem me entendem. Como se eu falasse em parábolas, e não é assim? Eu falo com palavras muito fáceis de entender. Os homens são os que complicam a palavra de Deus, pensando que são mais inteligentes ou mais sábios que Deus. E quando diz, este povo, está se referindo ao povo que se opõe em tua mente, o irmão mais velho? Não pensem que é um grupo de pessoas. Não! Esse povo está em cada um de vocês. E quando Cristo Lisbeth diz as coisas, é para advertir, para que não fale. Não endureçais vossos corações. Foi uma advertência para que não o fizessem, porque estavam escutando a voz de Deus. Cristo não veio para te destruir, senão para te salvar, e para poder adquirir a vida eterna nesta vida. É obrigatório ter o conhecimento que te leva a não perecer, porque claro está que o povo que conheceu a Deus pereceu porque faltou conhecer todo o conhecimento. E por isso é muito importante que conheçam a sabedoria oculta de Deus, conhecer como Deus pensa e o que é que espera de você para agradá-los e assim não morrer e poder obter a vida eterna. Estando na terra prometida, a olharam de longe, e quando diz que não entraram, é que não puderam desfrutar das promessas de Deus, porque lhes faltou o conhecimento. E não é que Deus não lhes deu, é que não confiaram em Melquisedeque Lisbeth, e por isso todos morreram por sua incredulidade. E quando digo todos, estou me referindo a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, e todos os homens, entre aspas, grandes, da Bíblia, heróis da fé, que ainda que alcançaram bom testemunho mediante a fé, só foi até certo ponto, porque não receberam o prometido. Enquanto estavam com Cristo, iam bem, e por sua fé experimentaram o poder de Deus,
Mas se de verdade tivessem a fé de Cristo, jamais teriam morrido? Se tivessem ouvido atentamente os detalhes e tivessem meditado em minha lei de dia e de noite, estando Cristo visível ou não, digo a verdade, seus corpos estariam vivos agora mesmo. Se não tivessem se esquecido das palavras de Cristo e se tivessem amado como Deus ama, nunca teriam deixado de ser. Mas todos morreram por amar mais as trevas do que a luz e a verdade de Deus. Todos pecaram, e o pecado é não crer em mim, o Cristo enviado por Deus. E todos sabiam bem disso. O próprio faraó na mente de Moisés, que disse que não conhecia a Deus Melquisedeque-Lisbete, para obedecê-lo, depois reconheceu que havia pecado contra mim e pediu perdão por seu pecado. Como ele sabia que era pecado e que havia cometido se na Bíblia não diz que Moisés disse que não crer em Cristo era pecado? Quando se menciona desde o princípio, se refere ao princípio de cada vez que Deus tentou formar ou estabelecer seu mundo espiritual, sua criação nos mortais. Mas os homens sempre foram infiéis e falharam. Mas desta vez sabemos que não vão falhar e vão vencer a morte, como eu venci, porque vocês têm o amor, o poder e o domínio próprio para poder vencer a morte. Você não pode me dizer que os heróis da fé não chegaram a alcançar o que esperavam, se supõe que tinham fé. Isso insinuaria que Deus é mentiroso, quando Deus é verdadeiro e não mente? Se você tem a fé do Cristo, que está presente hoje e vencerá, isso é um fato. Como Deus não vai cumprir o que te prometeu? Deus sim cumpre. O que acontece é que os homens perdem a esperança, perdem ânimo como Moisés, que queria ver vingança e coisas sobrenaturais para superar o irmão e escravizá-lo, em vez de amá-lo como Cristo ensina. Todos morreram por não crer em mim, porque escrito está que o que crê em mim não verá morte. Nenhum creu em mim. Foi só por um curto tempo, mas depois perderam a paciência e não entenderam a eternidade de Deus. São homens impacientes, implacáveis, não se deixam domar ou cingir, e por isso todos morreram. Não havia nenhuma nação boa neles. As duas nações se desviaram e por isso foram destruídos. Tudo isso é para que possam entender tudo o que acontece nas mentes dos homens que escutaram Deus falar através de sua esposa, o Cristo. Não para te condenar, nem para que se chateie comigo, mas para que possa reconhecer que sou sua mãe espiritual. E se quer comprovar se Deus existe, então faça tudo o que eu te digo. E nesta vida, não depois que morrer, verá com seus olhos a terra prometida, o grande amor de Deus e aos nossos santos anjos cara a cara. Porque estamos nas nações diante de ti agora mesmo, falando. Amém? Aleluia! Um abraço e nos vemos logo.